de volta, então, agora começando o nosso segundo bloco. Espero que vocês tenham gostado do nosso primeiro bloco aí com o Marcos Moreno, dando todas as informações para vocês. Que quer saber mais, você vai sim participar do nosso Cindy Work, está super convidado aí no dia 23 de novembro, só reforçando aí. Hoje nós vamos falar muitas vezes desse Cindy Work, que é para vocês ficarem todos ligados aí. E agora, entrando no nosso segundo bloco, nós temos aqui como convidado o Cláudio Lasso, ele que é diretor executivo da empresa Sapri Consultoria e Auditoria. E ele vai falar de um assunto muito importante que é sobre auditoria em condomínios, né, Mauro? Pois é, aí nós falamos em todos os programas aqui, nós falamos muito de ética, né, Liliana? Nós falamos muito do comportamento do síndico e de toda a comissão, né? Conselheiros e tal, subsíndico, que na verdade estão ali representando o patrimônio de várias pessoas dentro de um condomínio e que tem que, e hoje com a nova legislação, tem uma responsabilidade ainda maior de transparência. E para isso, nós sempre colocamos aqui que nada melhor que estar bem assessorado, né, Eliana? Estar bem embasado, saber realmente qual é a legislação, eh, saber como aplicar essa legislação e você ter uma empresa que faça essa auditoria, que mostre, faça um diagnóstico de toda a sua parte documental do condomínio é muito importante. Vamos falar com ele, Cláudio Lasso, ele que é nosso convidado agora. Muito boa noite, muito prazer aí você estar aí participando pela primeira vez na UpTV. Seja bem-vindo. Muito boa noite a todos, boa noite Mauro, boa noite Liliana pela oportunidade, boa noite a todos os síndicos do Brasil que nos assistem. Auditoria contábil, auditoria financeira, auditoria de processos, a gente tem vários tipos de auditoria que os condomínios precisam e necessitam. O que me preocupa muito nesse assunto é que quando eu chego num condomínio para executar uma auditoria, normalmente eles procuram a auditoria punitiva e não a preventiva. Normalmente é uma troca de síndico, é uma briga entre alguém do conselho. Eles não estão preocupados em prevenir as contas do condomínio. Eles estão preocupados em se livrar de algum problema ou justificar aquele problema. Então, hoje você pega, por exemplo, um problema muito grave que foi a crise que nos trouxe, é o problema de inadimplência. A maioria dos condomínios não sabem calcular juros e multas sobre essas inadimplências. O amigo do síndico não paga a multa, mas aquele que o síndico não gosta paga 3 vezes multa, né? Então, quando ocorre essa troca, o novo síndico, a primeira coisa que ele faz, ele contrata uma auditoria para mostrar isso para todo mundo. Isso é errado, né? Porque quando o condomínio é entregue aos moradores, você pega a convenção do condomínio, você pega todas as regras, lá a administradora deixa claro, né, as regras de multa, as regras de aprovação de despesa. E isso é uma coisa muito complicada quando você não trabalha na prevenção, você trabalha focado na punição. Você perde o foco, né? Até porque, na verdade, a auditoria deveria fazer parte do planejamento do condomínio, né? Eu acredito muito não digo auditoria permanente, mas eu acho que você tem vários pacotes, eu acredito, empresarialmente falando, de auditoria, que você pode manter isso uma periodicidade que seja Por exemplo, produtiva. nós trabalhamos com 3 modos, né? A auditoria anual, a auditoria trimestral e a auditoria mensal. A mensal é a mais difícil de fazer o condomínio aceitar, porque ele vê aquilo como despesa e não como benefício. Porém, é a mais barata para o condomínio. Porque assim que você fecha as contas do condomínio, antes de você apresentar os condôminos, antes de você apresentar aquilo para todo mundo, você já tem uma fotografia, né, que a contabilidade é o ato de bem informar. Então, você já tem a informação e você já tem como trabalhar aquelas correções para o mês seguinte. Tá? Quando você faz um trimestral, às vezes o erro foi no início do trimestre,
você só vai poder corrigir já no segundo trimestre. E no anual a gente nem se fala, né? Já se passou. E no anual a gente está falando de pegar as contas do condomínio em fevereiro. Então a gente já passou 14 meses. Isso é muito complicado. No bloco anterior, o colega Moreno estava falando, a auditoria contábil chega até olhar o PPRA. Isso é muito importante, porque grandes causas trabalhistas vêm desses problemas. Então, a auditoria ela tem que chegar neste nível de segurança do trabalho, no nível do passivo trabalhista que pode ser gerado. E isso é um ponto importante. Normalmente o pessoal só pensa que a auditoria é contas a pagar, contas a receber, os impostos. Errado, a auditoria é procedimento também. Né? O passivo ele é gerado ali. E você bem mesmo, você falou, Mauro, uma coisa super importante, patrimônio, né? Sim. Existem pessoas que moram ali. Então, aquele patrimônio para ela é um valor imensurável. E quando a gente fala de um investidor que vai numa planta e compra um andar e ele bota para alugar, será que ele sabe como está sendo administrado aquilo? Porque assim, você ultrapassa o batimento de conta só, né? Nós estamos falando de um... não é um processo investigativo, mas é um processo que organiza de uma maneira que beneficie o patrimônio do condomínio, né? Sem beneficiar um ou outro, né? Dando uma transparência, inclusive, para a gestão do síndico, que com o síndico profissional passa a ser uma grande vantagem e um argumento de venda para o próprio trabalho, né? Então, você ter uma gestão transparente, você consegue vender melhor o seu trabalho, vender os resultados do seu trabalho. Né? E a auditoria me parece fundamental, até por uma questão de planejamento geral, desde se os contratos estão sendo realmente cumpridos, se eles são necessários. Antes disso, né? Quer dizer, é realmente necessário o que foi feito, né? Eu acho que a auditoria, na verdade, ela abrange tudo isso, porque às vezes você está fazendo um investimento, empatando empatando um numeral ali, que poderia ser utilizado para uma outra coisa. Nos condomínios você vê muito problema de a escala de prioridades, sabe? A prioridade é aquela que o síndico acha que ou então aí começa a contratar terceirizados de parceiros, parentes, amigos. A falta de planejamento faz com que você puna o seu orçamento. Então, quando falamos de um planejamento, falamos de uma situação estratégica, nós temos esse problema. Por exemplo, todo condomínio é entregue sem gerador. E ali vai se orçando. Quanto custa um gerador? Quanto custa um gerador? Quanto custa um gerador? Mas veio o verão, o que ele faz? Vai lá e compra um aquecedor da piscina, porque ele entende que a água tem que ficar morna para você entrar na piscina às 8 da manhã. E normalmente é o mesmo preço, o aquecedor da piscina com o gerador. Né? Mas isso vai da necessidade de cada síndico. Com um síndico profissional, ele consegue montar o que a gente chama aí para outras empresas, um planejamento de negócios, um business plan. Que é difícil você montar isso para um condomínio quando você lida com interesses da população que mora ali. Né? O cliente do síndico são os moradores. Então é complicado. E você acaba essa decisão de fazer a piscina, ela acaba sendo uma decisão popular, né? E a verdade, ele só vai ter um grande risco, porque o dia que acabar a energia, eles vão saber que não tem gerador, e aí ele vai ter o contrário, né? A crítica ao trabalho. Exato, Mauro. E aí a gente traz em frente, né, uma grande coisa, que é a corrupção no trabalho, né? Nos bastidores a gente estava até discutindo isso, que hoje o síndico não profissional, às vezes ele coloca em xeque a honestidade dele pelas escolhas. Então, o que eu mais pego hoje em condomínio são contratações erradas, que no momento são boas, mas é aquela empresa de segurança, por exemplo, que não recolhe o FGTS e o INSS do seu funcionário. E num momento de um processo trabalhista, desse segurança, desse vigilante, desse porteiro, contra a empresa dele, o condomínio é responsável pelo passivo.
Agora, Cláudio, eu queria saber qual é o procedimento, no caso, no seu procedimento, diante de uma falha que você encontra, seja corrupção, seja físico, não importa. Como que você age dali em diante? Você foi, fez a checagem, está tudo ali documentado, e dali em diante, como se faz para se resolver isso? Como que é feito essa parte A de solução, a auditoria, solução? a auditoria, ela é acompanhada em 3 etapas. A primeira etapa é recolher todos os documentos, onde a gente faz todas as checagens, todos os testes contábeis, financeiros e da rotina do condomínio, que são as questões administrativas. Após isso, a gente levanta todos os pontos de relevância que o condomínio tem. Por exemplo, obras, gastos extraordinários, né? As obras ordinárias, que são os gastos normais, a manutenção normal. Após isso, a gente manda um questionário para a administradora, que são as cartas circuladoras, que elas têm que nos devolver. Essas cartas elas vão para os fornecedores, ou seja, eu pego na demonstração que eu devo para a empresa XPTO R$100.000. Eu faço uma carta e mando a ela. Ela nos responde dizendo, olha, realmente, o condomínio Cláudio Lasso nos deve R$100.000. Ok, feito esse cheque, aquele contrato está ok. Quando você pega, olha, ele não nos deve nada, eu tenho uma falha contábil, eu tenho uma falha de planejamento financeiro ali. Quem tem que responder aquilo é o síndico, junto com a administradora. Não é nenhum nem outro que ocupa ele. Porque ambos são responsáveis, civil e tecnicamente. Quando isso não ocorre, aí a gente faz uma assembleia extraordinária e eu, como contador e auditor, eu sou obrigado a expor isso ao conselho e aos moradores. É bem constrangedor. Porém, é bem constrangedor. Porém, as administradoras, elas já fazem isso antes de estourar qualquer coisa. Quando elas percebem que o síndico está agindo de má fé, elas já colocam uma assembleia extraordinária e já colocam o problema. Entendi. Isso é um erro. Porque o que eu tenho sentido é que falta apoio das administradoras para os síndicos. Exatamente. Isso é um erro que tem ocorrido bastante. Quer dizer que nem sempre só minutos, nem sempre, então, algum erro que acontece é pela falha do próprio síndico, e sim por falta de suporte e orientação da administradora, às vezes acontece isso. Exato. E falta de conhecimento do síndico também. Sim. O síndico, normalmente, ele não sabe ler uma demonstração financeira. Uhum. E às vezes, ele não está errando, mas por ele não saber ler aquilo, não saber trabalhar aquela informação junto com o conselho, ele acaba sendo induzido ao erro e aí ele é exposto a uma fraude. Porém, existe o lado contrário. Exatamente, existe o síndico que faz de propósito. Que ele negligencia por mais avisos, né, que é dado, ele realmente vai deixando a coisa acontecer. E quando vai ver, já não tem mais volta, né? Exato, é isso mesmo. E aí o dinheiro já se foi. Exatamente. E aí aquela taxa extraordinária que era para fazer uma coisa excelente para o condomínio... Vai pagar multa. Ele é feito para pagar multa. Né? Então, isso também eu ia falar. Aplica-se multa também diante dessas falhas? Como é que é feito isso? Aí depende muito de como é escrita a convenção. Tá, entendi. Normalmente, os síndicos são penalizados, tem que devolver o dinheiro, responde processo criminal... É bem grave isso, porque o desvio de verba ele é um roubo. Uhum. A gente tem o maior exemplo do país, que é a Lava Jato. Sim. E é só imaginar que um condomínio é uma Petrobras, onde eu tenho um diretor que eu distribuo os contratos ali. Uhum. Então, o exemplo que está aí no país é o exemplo que pode acontecer dentro de um condomínio. Inclusive, quando você fala, você pode ligar para a empresa, realmente deve e tal, fechou o contrato. Mas quando, por exemplo, a gente tem uma visão de mercado e comprou-se aquele gerador que no mercado custa 80, 100 mil reais, só que aquele condomínio pagou 200 mil reais por aquele gerador, você liga para a empresa, quem vai dar o dinheiro por si é a própria empresa. Não, realmente nos deve 200 mil reais. É questionado, mas escuta, por que o seu gerador custa? Quanto custa o seu gerador? Você tem como fazer isso, por exemplo, porque o superfaturamento eu acho que é o maior
é a atitude mais comum que se vê nos condomínios. É o superfaturamento e o dinheiro que vem por fora, né? Por isso que é importante, Mauro, você contratar e procurar uma empresa especializada em auditoria de condomínios. Porque quando o auditor ele chega no condomínio, ele tem que conhecer a vivência de um condomínio. Ele tem que conhecer os processos burocráticos que um condomínio passa. Não adianta eu trazer um auditor que está acostumado a trabalhar no ramo farmacêutico, que ele sabe quanto custa um remédio, mas ele não vai saber quanto custa a infraestrutura de um gerador, né? Então, isso é o importante. O síndico ele tem que ter essa sensibilidade de procurar empresas que saibam o que estão, saibam sentir essa necessidade, né? Quem é que contrata normalmente o seu trabalho? É a administradora ou é o síndico? Ou depende do caso? Quando se trata de uma questão preventiva, a administradora entra em contato. Quando se trata de uma situação punitiva, os conselheiros. Os conselheiros. Tá. Nunca o síndico, então. Nunca o síndico. Caramba, O síndico, normalmente, às vezes ele me vê como inimigo. É, Mas eu sou o cara, Morre de por quê, medo, né? mas eu sou o profissional que pode salvar a vida dele, né? Uhum. Mas ou ele- enterrar ou fechar a tampa do caixão. Exato. Mas a grande questão é que os conselheiros, eles não participam da administração. Tem muito conselheiro que está ali por status. Isso é um erro horrível para o condomínio. Porque quando ele vê o problema já saiu da mão, e aí ele vai lá, contrata a empresa de auditoria, chega para nós auditores e fala assim, ele está fazendo fraude, ele está desviando porque eu sei que alguém da família dele pintou o condomínio. Às vezes não é nada disso, né? E Eu até acho que se alguém da família dele tiver uma empresa que pinta condomínios e tem um preço dentro do mercado e razoável de boa qualidade, não vejo nem seria esse o problema, né? Talvez um problema ético, mas não vejo o problema. O problema normalmente é que o desvio é grande, né? Ou em qualidade do serviço, ou em numerário mesmo. É sempre o benefício vem para o síndico de uma maneira. Tem muito síndico que ganha muito dinheiro. Assim. Cláudio, qual a maior falha que você encontra estatisticamente aí falando em relação às suas auditorias que você faz em condomínios? O que você mais encontra hoje que você fala, não, todo condomínio, a maioria deles, 90% acontece isso? Assim. contratos de prestação de serviço sem assinatura. O síndico ele liga para a empresa, fala, olha, eu preciso de um paisagismo. Aí vai lá o arquiteto, monta tudo, faz, ele paga tudo bonitinho, certinho. Quando você vai na documentação, não tem proposta assinada, não tem contrato assinado, nenhum dos conselheiros assinam, ninguém está sabendo de nada, mas o jardim está bonito, é isso que vale. E no futuro próximo vai vir o problema. Por quê? Aonde vem o problema? Quando estoura um cano, você tem um vício oculto, por você não ter aquele contrato assinado, você não tem validade jurídica nenhuma. Aí você tem que acionar, você tem que causar mais despesas, né? Isso é o que mais acontece. Contratos sem assinaturas de prestação de serviço. Isso é feito por falta de conhecimento, feito de propósito. O que você analisa dessa... Porque você não assinar um contrato é uma coisa, por falta de conhecimento, é estranho, né? Mauro, é chato falar isso, mas é relaxo. Muitos condomínios têm um preconceito sobre o síndico profissional ainda. O síndico profissional ele tem um preparo para gerir. O síndico que não é profissional, que é aquele cara que trabalha o dia todo, ele chega só à noite para ver as contas, ele quer o resultado. Ele não se preocupa com a parte burocrática. Né? Então é importante que, principalmente os condomínios agora que tem clube, que se preocupa com o bem-estar do morador, que ele traga um síndico profissional, que ele force também a administradora a gerir isso, porque a administradora ela recebe ela que faz o pagamento. Então ela tem que verificar, ela tem que ter um compliance. Compliance é uma técnica de auditoria para saber se aquilo está certo, para saber se o contrato tem 3 cotações, para saber se... Por que uma empresa de Minas Gerais está fazendo paisagismo em São Paulo? Por que ele não contrata uma de São Paulo?
Esse primeiro filtro já tem que é obrigação da administradora. Depois que vem a auditoria, eu pego aquilo que não foi pego, né? Ou seja, a administradora ela também falta com o preparo, porque normalmente a administradora ela não quer trazer o problema do condomínio para dentro dela. Então o que ela faz? Ela esconde, ela faz um trabalho oculto para se livrar desse problema. Então, voltando a falar do primeiro bloco. Muitas administradoras dizem que tem os laudos, dizem que tem uma série de coisas, mas quando acontece, não tem. Aí fala, ó, auditor, ó, síndico, agora não tem mais o que fazer. E realmente não tem. Você vê quantos assuntos importantes, né, a gente está tratando aqui com o Cláudio. Acredito sim que vocês, síndicos, têm que ficar alerta a essas informações. Nós estamos aqui encerrando o nosso segundo bloco, infelizmente, porque nós sabemos aí o quanto é importante também falar sobre esse assunto. E queria, né, que você deixasse seu recado aí para todos os síndicos agora, né, até alertando eles dessa importância. Eu, como profissional contábil e também morador de um condomínio, eu peço que vocês sejam mais duros com todas as regras, não tenham dó, e não tenham medo de dizer não posso fazer isso, não posso pagar essa conta, né? Porque, infelizmente, quem vai pagar a conta final, quem vai sofrer a penalidade, é você que está na frente. Então, se não está na regra do condomínio, convoque uma assembleia, vote, aprove, siga todos os procedimentos certos, jurídicos, financeiros e administrativos. Não interessa o tempo que demore, mas faça certo. Porque se amanhã acontecer qualquer desvio financeiro ou qualquer problema administrativo, é você que vai ser responsabilizado. E contrate empresas que tenham realmente capacidade de te entregar um bom serviço. Não fique só preocupado com o valor da parcela, e sim com o resultado que o serviço vai te trazer. Vamos deixar aí o contato também do Cláudio, que eu acho muito importante, essa questão da auditoria. Você, síndico, que quer estar fazendo esse trabalho, os conselheiros, administradoras, a gente está aí indicando aí o Cláudio para esse trabalho, que eu acho que ele realmente tem capacitação para isso, é isso que a gente precisa, de gente séria para fazer esse trabalho, né? E Mauro, para encerrar. Obrigado. Então, eu como trabalho também no segmento, a gente percebe sempre tardiamente, né, que é impressionante o percentual de edificações em São Paulo que não tem quase nenhum tipo de documentação obrigatória. Vai de AVCB, e você só percebe isso quando tem o sinistro mesmo, né? AVCB, enfim, é uma infinidade de documentações que é justamente essa documentação que vai te dar segurança na gestão como síndico, né? Então o síndico ficar sempre de olho nisso, verificar se você tem toda a sua documentação em ordem, porque numa demissão, num problema, num incêndio, enfim, ficar de olho nisso, porque é fundamental, porque em São Paulo poucas edificações têm essa documentação em ordem. Então, muito obrigada aí mais uma vez, Cláudio, pela sua presença. Nós vamos aí para um breve intervalo. Já já estamos indo para o terceiro bloco. Aguardem, até já.